5 fontes de inspiração. Aqui está a primeira. Decidir. Se você simplesmente tomar uma decisão, pode ser talvez o dia em que você vai começar uma jornada completamente nova. Agora, algumas decisões são secundárias, e algumas são pequenas, e algumas fazem parte de um dia de trabalho. Mas, às vezes, a tomada de decisão pode ser um dos dias mais importantes da sua vida. Talvez uma decisão que você postergou, e agora que você entendeu a penalidade de ter postergado essa decisão, você precisa fazer alguma coisa, e finalmente você chega à conclusão: hoje é o dia, eu vou decidir. E se você decidir tomar uma direção nova, se você decidir refinar a sua filosofia, se você decidir agir, quando antes não fez nada, você decide uma série de coisas que você vai fazer. Você decide. Tomar uma decisão pode ser incrivelmente importante. Um dia muito animador e inspirador. Tomar decisões também, às vezes, inicia um processo de melhorar a nossa autoestima. Às vezes, quando você olha para trás, o dia em que você decidiu foi tão emocionante quanto o dia em que você finalmente realizou o projeto. E quando você finalmente tomou a decisão, você finalmente tirou o peso das costas, como nós dizemos em inglês. Você finalmente superou quaisquer barreiras que te impediram de tomar aquela decisão e finalmente você tomou uma decisão. E agora parece que o céu é azul e o ar está limpo e a sua mente está pronta. E a adrenalina começa a fluir, as coisas começam a acontecer com você a partir desse momento de decisão. Portanto, isso pode ser uma fonte incrível de inspiração. Agora, se você não seguir o que decidiu, não vai durar muito. Se você decidir e depois postergar, e se você decidir e ainda não agir até depois de uma semana, ou um mês ou um ano, logo toda aquela energia e aquela fonte de inspiração se foi. Então, decidir é inspirador, mas não durante muito tempo. Mas uma vez que você tome uma decisão, este pode ser um dia muito poderoso, mas agora, é claro, você sabe que deve seguir o que decidiu. Porém, se existem algumas coisas que você está postergando, algumas decisões que você ainda não chegou a tomar, eu pediria que você apenas pegasse a sua agenda e desse uma olhada. O que eu tenho postergado não vai ser melhor para a minha saúde, não vai ser melhor para o meu futuro. Não vai melhorar as minhas finanças. Talvez um problema precise ser resolvido, eu preciso decidir quando e como eu vou fazer. Eu preciso chegar nesse problema. Eu garanto a você, se você passar parte dessa lista e começar a tomar essas decisões, a sua inspiração vai começar a fluir e podem ser dias extremamente importantes e animados. A indecisão é o ladrão da oportunidade. A indecisão significa que a porta está fechada. A indecisão significa que a oportunidade aguarda. A indecisão significa que o que poderia ser foi postergado, ou pode não ser nunca. Você sabe que essas são todas as penalidades da indecisão. E às vezes nós não podemos tomar uma decisão rápida. Não podemos decidir imediatamente algo que é tão importante, mas depois de um tempo, precisamos entender, às vezes, a penalidade pesada de postergar a nossa decisão. Portanto, decidir é uma fonte de inspiração. Aqui está a próxima fonte. Planejar. Agora que você decidiu, você começa a fazer planos. É incrível o que pode acontecer com uma fonte de inspiração. Quando finalmente o que está na sua cabeça, o que está na sua imaginação, agora finalmente começa a tomar forma no papel. Quando eu vi falar sobre o marketing de rede, eu tinha 25 anos de idade. E eu ouvi alguns depoimentos. E eu ouvi que mudou as vidas de muitas pessoas. E eu ouvi que você podia começar com nada e se tornar alguma coisa. Mas deixe-me dizer o que é emocionante. Quando eu finalmente tomei a decisão, sim, eu ia fazer parte da indústria, sim, eu ia tornar isso parte do meu futuro de marketing. O que foi realmente emocionante quando eu me sentei e comecei a fazer planos. Eu comecei a usar a minha imaginação e crença e colocar no papel. Eu comecei a escrever. Eu comecei, como fazemos com frequência, a desenhar círculos. Sabe como é? E se eu tivesse 5? E se eu tivesse 10? E quando eu tive um conceito do que isso poderia me trazer, então eu disse, como é que eu posso chegar aos primeiros 5? Como eu posso chegar aos primeiros 10? O que eu poderia fazer? Começando a fazer esses planos, eu me lembro desses dias como se fossem ontem. Eles eram tão emocionantes.
Eu tinha um conceito do que eu queria. Eu tinha um sonho do que poderia acontecer comigo. Se podia acontecer com os outros, talvez pudesse acontecer comigo. Mas quando eu comecei a pôr no papel, eu comecei a fazer planos, isso foi uma incrível fonte de inspiração para mim. Porque os planos agora pareciam tornar tudo real. O que eu tinha pensado, o que eu tinha sonhado, agora eu realmente estava fazendo um plano. Porém, você pode fazer todos os planos do mundo e é uma fonte de inspiração durante certo tempo. E você pode fazer um plano e depois você pode fazer outro plano. E você pode fazer planos hoje e no dia seguinte. Você pode fazer mais planos e no dia seguinte. Você pode fazer mais planos e é uma fonte de inspiração muito boa durante um tempo apenas. Eu tenho certeza que todos concordamos que fazer planos que inspiram não dura uma semana. Agora, a inspiração deve te guiar a fazer o número 3. A primeira fonte de inspiração é decidir. A segunda fonte de inspiração é planejar. E agora, aqui está uma grande fonte de inspiração. Começar. Dar início. Na verdade, transformar o pensamento e as anotações no papel, os planos, agora em ação, dar início. E começar pode ser uma incrível fonte de inspiração. Adivinhe o que você pode dizer quando começa a mudar a sua dieta? Quando começa a tomar os produtos da Herbalife, adivinhe o que você pode dizer? Eu estou num caminho novo. Eu tracei um novo começo para mim. Eu estou deixando a parte indisciplinada de mim para trás. Eu sou uma pessoa nova. Eu estou tomando o meu primeiro shake, eu estou ingerindo meus primeiros tablets. Eu fiz a minha primeira caminhada em volta do quarteirão, uma coisa que tinha pensado há muito tempo e nunca tinha feito. Eu finalmente fiz hoje. Eu comecei, eu iniciei. Isso é uma fonte incrível de inspiração, que é começar, iniciar. Você não pode acreditar no que pode acontecer à sua autoestima. E muitos de vocês já experimentaram isso. Eu apenas estou pedindo para você começar algo novo em todas as áreas de sua vida. Talvez você sempre tenha pensado em caridade, você simplesmente ainda não começou, ou você não fez planos, ou você não tomou a decisão. Estou pedindo para você começar a pegar essas coisas que estão na sua cabeça, essa imaginação, que é tão poderosa, e é uma grande fonte de inspiração por si só. Mas depois eu estou pedindo para você tomar a decisão, usar a inspiração. Depois estou pedindo para você fazer planos, começar a fazer planos, usar a inspiração. E depois, se você der esse primeiro passo, pode ser o primeiro passo de uma jornada incrível. E quando o Mark teve sua primeira reunião, quando o Mark recrutou seu primeiro distribuidor independente, quando o Mark conseguiu seu primeiro cliente, sua avó começou a usar o produto. Quando o Mark conseguiu aquele primeiro sim das pessoas e ele começou o processo simples como era, tão rudimentar quanto era a literatura no começo, era um começo. E assim começar pode ser uma incrível fonte de inspiração. E começar pode ser muitas coisas, começar um novo compromisso para aprender. Você diz, eu vou ter uma biblioteca melhor que qualquer outra, e eu comprei o primeiro livro da minha nova biblioteca hoje. Eu estarei rodeado de informações e inspiração, das fitas cassetes, e os vídeos, e os livros, e eu vou ter uma biblioteca melhor que qualquer outra. Eu pensei nisso. Não seria maravilhoso? E eu comecei a fazer planos. Eu deixei um espaço no meu quarto para a minha biblioteca expandida. Mas tem uma coisa mais emocionante. Eu comprei o primeiro livro hoje, eu comecei. Esse é apenas o primeiro de muitos, muitos livros. Esse é o primeiro de um fluxo completo de informações para mim. Essa é a primeira vez. Você quer aprender uma nova habilidade, você se inscreve numa aula. Vamos dizer que você queira aprender contabilidade ou outra coisa, e você se inscreve para a aula e vai para a primeira aula. Você começou, você pensou nisso, você fez alguns planos, você separou um tempo para isso, mas não tem nada igual a sentar ali na aula com sua caneta na mão e o caderno pronto para tomar nota. Aqui estou eu estou começando uma nova jornada de aprendizado. Lembre-se disso. Começar é uma fonte fantástica de inspiração. Planejar é uma fonte incrível de inspiração.
Decidir é uma fonte inacreditável de inspiração. Mas agora, começar dura só um tempo. Se você começar naquela primeira semana e depois você não continuar, sim, você ficará inspirado com a decisão e o planejamento e o começo. Mas tudo isso agora vai desaparecer se você não fizer o número 4. Uma das maiores fontes de inspiração é progredir. Depois que você começou, você precisa continuar. Você progride. Agora você vai para a aula na segunda semana, você vai para a aula na terceira semana, mas não é apenas progresso em termos de tempo, é progresso em termos do que está aprendendo, progredindo em termos de conseguir informações que você não tinha descoberto antes. Agora você fica animado com isso. Progresso. Uma das maiores fontes de inspiração é o progresso. Quando você começa a correr em volta do quarteirão, no começo é um pouco difícil, e depois são 2 quarteirões. E depois você dá 4 ou 5 voltas, mas depois você percebe que está respirando com mais facilidade. Você percebe que quando você sobe um lance de escadas, você não fica sem ar. E de repente acontece com você num espaço curto de tempo. Você está fazendo progresso. Com esses produtos incríveis da Herbalife, quando as pessoas começam a tomar os produtos, e elas têm alguns desafios, e elas são disciplinadas, elas fazem no primeiro dia, no segundo dia, e na primeira semana, e na segunda semana. Não dura muito. Se elas precisam reduzir peso, 1 ou 2 quilos, ou 4 ou 5 quilos, é incrivelmente emocionante. Não precisa esperar reduzir 25 quilos, você não precisa esperar reduzir 50 quilos. Aqueles primeiros 2 ou 3 fazendo progresso. Tendo mais oxigênio em seus pulmões, você consegue ver dentro de um espaço curto de tempo. Eu estou fazendo progresso em relação ao meu suprimento de oxigênio. Eu estou progredindo com a minha redução de peso. Depois, quando você começa a fazer progresso no seu negócio, na sua habilidade de fazer contatos, na sua habilidade de falar com as pessoas, sendo tímido, você um dia decidiu, ei, eu cansei de ser muito tímido. Eu tomei a decisão, eu vou fazer planos, eu vou começar a falar com as pessoas. E você começa, e no começo é difícil. Mas depois, muito rapidamente, não demora um ano, não demora um mês, não demora uma semana. Eu te garanto que mesmo que você seja um pouco tímido, se você começar a se apresentar, se você começar a falar com alguém com quem nunca conversou antes, é só começar. Eu garanto que é dentro de um espaço curto de tempo, porque 2 coisas estão acontecendo. Uma é a decisão de superar um problema, mas também o entendimento de que essa nova habilidade agora, com essa nova habilidade e com o meu progresso, não tem como saber o quanto eu posso realizar. Porque se eu puder superar o medo de falar com uma pessoa, eu posso superar o medo de falar com o número 10, o número 50, o número 100. E quando eu chegar ao número 50 e ao número 100, e a minha autoconfiança estará tão forte, a minha autoestima estará tão alta, minha nova habilidade vai mostrar um progresso tão incrível que eu nunca mais vou olhar para trás para ver os meus velhos hábitos. Portanto, que fonte incrível de inspiração, o progresso. Eu anotei o seguinte: a infelicidade é simplesmente a falta de progresso em direção a um objetivo pré-estabelecido. Se você não estiver fazendo progresso, veja, é aí que a infelicidade começa. Mas a felicidade começa quando o progresso começa. Você não precisa chegar com tudo de uma vez. Você não precisa ter imediatamente. Contanto que você esteja fazendo progresso, contanto que o progresso faça parte da sua experiência agora, é uma fantástica fonte de inspiração. Agora vamos à próxima fonte de inspiração, que é realizar. Quando você finalmente chegou naquele objetivo que você estabeleceu, eu quero ter esse tanto de experiência daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 6 meses. E finalmente aqueles 6 meses passam e lá está você. Finalmente o tempo passa e você consegue. Finalmente o tempo passa e a habilidade agora está começando a ser polida e é tão singular e eficaz. Realizar é uma fonte incrível de inspiração. Porém, nós percebemos o seguinte: quando você realiza o que você se comprometeu a fazer no início, onde você decidiu e planejou e começou e progrediu, quando você finalmente realiza, essa realização não é mais inspiradora do que quando você decidiu.
É um tipo de inspiração diferente. É um tipo diferente de sentimento de ter chegado. Sabendo que você tem muitos outros objetivos a realizar, muitos outros lugares aonde quer ir, coisas que quer fazer, a pessoa que quer se tornar, mas pelo menos eu tenho essa, eu consegui essa. Eu me lembro de há muito tempo, quando eu queria dar o treinamento e ensinar, eu queria fazer seminários porque eu via pessoas que tinham um efeito magnífico em seu público. Elas usavam a linguagem num grau inacreditável. Eu podia ver que era algo misturado do coração, da alma e da mente e do vocabulário. E essa mistura de coisas juntas apresentadas para os ouvidos de alguém, e um coração para acreditar e uma mente para entender que a mágica mais incrível poderia acontecer, eu pensei comigo mesmo, se eu pudesse fazer isso, seria o melhor sentimento do mundo. Mais tarde, eu acabei estabelecendo mais um objetivo, que eu provavelmente nunca vou realizar, que é de me tornar um cantor. Não apenas falar poesia, não apenas falar o idioma, mas cantar com acompanhamento musical. Em minha opinião, isso provavelmente causaria o impacto mais incrível em qualquer pessoa, ou em qualquer grupo, ou em qualquer público. A capacidade de comunicar uma mensagem, ou um poema, ou a letra de músicas, ou o que você sente, ou o que comunicar através da música e da canção. Para mim, é o impacto mais incrível que um ser humano pode ter em outro ou em seu público. Mas próximo a isso, é poder se sentir forte em relação a algumas ideias e ter a capacidade de colocar em palavras, colocar em linguagem, orientar através da emoção, fazer uma mistura com a experiência e todas essas coisas que acontecem na sua cabeça e no seu coração e na sua alma, e entregar da melhor forma possível, assim como eu estou fazendo hoje para um público invisível. Mas como eu posso visualizar o público e para onde ele vai daqui, para onde pode ir mais longe, ainda que neste momento? Isso me inspira a me esforçar ao máximo para ter ideias que serão significativas e que ajudarão. Para mim, essa é a experiência mais incrível. A canção, eu nunca vou chegar lá porque eu não tenho aquele poderoso talento. Mas próximo dele, você pode ter algo perto disso, o efeito mais incrível em outra pessoa. Sem dúvida, você pode estimular a imaginação de alguém. Você pode chegar nessa realização. Você pode estar lá. O que você desejou e o que você sonhou, se você tirar força da fonte de inspiração de decidir, e a inspiração de planejar, a inspiração de começar e a inspiração de progredir, então você vai conhecer essa incrível inspiração que é realizar. De finalmente chegar lá, finalmente ser a pessoa, finalmente realizar o objetivo. E a parte emocionante da Herbalife é que nós podemos praticar tudo isso todos os dias. Tudo isso está funcionando todos os dias, simultaneamente. E é simultâneo porque alguns de vocês, agora mesmo, estão realizando e decidindo. E talvez já tenham realizado e decidido no mesmo dia. Porque o que vocês realizaram, vocês decidiram. Agora eu vou multiplicar por 2, por 3, por 5. Então é incrível como você pode planejar e decidir e começar a decidir alguma outra coisa. Você pode fazer progresso em uma área e decidir nela, ou começar em outra. Tudo isso pode acontecer, especialmente na nossa vida social e no nosso negócio, em conjunto com nossa vida espiritual e a Herbalife. Tudo isso pode acontecer ao mesmo tempo. É tão incrível ir para Salinas, na Califórnia. Salinas é chamada da capital de alface do mundo. O solo é tão rico, é inacreditável. Não longe daqui está Castroville. E Castroville é chamado de capital da alcachofra do mundo. E algumas milhas dali existe um lugar chamado Gilroy. E Gilroy é chamado de capital do alho do mundo. Eles agora fazem um festival de alho todos os anos. Agora mais de 300 mil pessoas vêm de todos os lugares para Gilroy, na Califórnia, para participar do Festival do Alho. Não longe daqui existe um lugar chamado Watsonville. E Watsonville, na Califórnia, é conhecida como capital do morango do mundo.
Tudo muito perto. Você pode dirigir para todas essas pequenas cidades num período muito curto de tempo. Não leva nem meio-dia. E essas são as capitais do mundo em termos de produtividade. E o motivo é porque o solo é tão incomum que nessas áreas você pode plantar 2, 3 safras por ano. Agora, como vocês sabem, grande parte do mundo está restrito a uma safra por ano, primavera, verão, a colheita e depois o inverno. Mas nessa área é inacreditável, quando você dirige por lá, dá para ver que eles estão colhendo em um campo e plantando no outro campo, bem do lado. Colhendo e plantando, no mesmo dia em que estão colhendo, eles estão plantando. É um lugar fenomenal. Mas você sabe que isso é verdade na Herbalife. Você pode colher e plantar no mesmo dia. Você pode realizar e decidir em um único dia. Você pode fazer progresso em uma área e realizar outra coisa em outra área. Tudo misturado, junto, tudo acontecendo simultaneamente e ao mesmo tempo. Eu queria chamar a sua atenção para isso, para que você pudesse apreciar como nossas vidas são tão dramaticamente afetadas pelo negócio que fazemos, e a nossa vida social, e a nossa vida religiosa, e a nossa vida na comunidade, mas especialmente a oportunidade que a Herbalife oferece para tudo isso funcionar simultaneamente. Decidir, planejar, começar, progredir, realizar. E a parte emocionante no negócio Herbalife é que nós ficamos inspirados, inspirando outras pessoas. Isso é uma experiência instantânea de 2 vias. Na medida em que inspiramos, nós ficamos inspirados. Agora, é difícil sentir isso com a nossa mente, que é apenas finita. Mas a espiritualidade, a emoção humana são tão inacreditáveis que 2 coisas podem acontecer simultaneamente ao mesmo tempo. Na medida em que inspiramos, nos tornamos inspirados. Estamos sendo ensinados enquanto nós ensinamos. Na medida em que ensinamos, nós aprendemos. Às vezes nós aprendemos o que não dizer porque não ficou muito bem. E nós fizemos uma anotação mental do tipo, eu vou dispensar isso. Eu achei que fosse uma boa ideia, mas na verdade não era. Mas nós aprendemos simultaneamente enquanto ensinamos. É incrível. Na medida em que compartilhamos, isso volta para nós. Na medida em que damos através de nossas habilidades de discurso, linguagem, espírito, emoção, olhos, aperto de mão, contato, ao fazer isso, de fontes incríveis agora, isso flui para a nossa vida e às vezes flui simultaneamente. Não dá para ter uma experiência muito mais emocionante que isso. Depois eu escrevi, nós estamos mudando através da criação de mudanças. Ajudando outras pessoas a mudar, nós também mudamos. E às vezes nós decidimos fazer algumas mudanças no mesmo dia em que tentamos ajudar alguém a mudar para melhor. Estamos tentando ajudá-las a mudar de opinião, tentando ajudá-las a mudar sua posição, tentando ajudá-las a mudar seu plano, refiná-lo para que ele funcione melhor. E enquanto fazemos isso, de repente nós acabamos mudando. Façam anotações mentais enquanto seguimos. Como estou ensinando agora, ajudando alguém a mudar, eu começo a mudar. É uma experiência poderosa que todos nós podemos ter com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Próximo. Nós progredimos criando progresso. Nós criamos progresso para os outros, nós os fazemos crescer. E ajudando as pessoas a crescer, nós crescemos. Ajudando as pessoas a ter sucesso, nós temos sucesso. Foi isso que aconteceu com Mark Hughes. Imediatamente ele começou a ajudar as pessoas com seu bem-estar, imediatamente ele começou a ajudar as pessoas com seu futuro financeiro, e ao ajudá-las, isso veio para ele também. Ele nem precisou se concentrar no que ele estava recebendo. Ele nem precisou fazer os cálculos. Quanto foi que eu recebi hoje? Ele podia esquecer. A única coisa que ele tinha que fazer era investir nos distribuidores, investir seu tempo, investir sua energia, investir suas ideias, investir sua emoção, e os ganhos começavam a vir. Ao dar, ele recebia de volta.
Essa é a experiência incrível. Não apenas da Herbalife, eu entendo que isso se aplica a todas as nossas outras experiências sociais, pessoais e religiosas. E funciona muito bem o que nós estamos fazendo na Herbalife. Próximo. Nós ficamos felizes criando a felicidade. Quando nós colocamos um novo PIN em alguém, isso cria uma felicidade incrível para essa pessoa, que ela finalmente chegou, ela fez as reuniões, ela fez as aulas, ela fez as coisas, agora alcançou um objetivo. Nós criamos essa felicidade colocando o PIN, dando um abraço e dando os nossos parabéns. Nós criamos felicidade para eles, mas simultaneamente isso aumenta o nosso nível de felicidade incrivelmente. Nós aprendemos a ver criando a visão nos outros. Se nós podemos ajudá-los a ver, nós podemos enxergar também. Nós desenvolvemos a nossa visão inspirando a visão dos outros. Nós desenvolvemos a visão para alguém. Nós desenvolvemos um futuro para alguém e o nosso futuro automaticamente começa a desenvolver e começa a crescer e começa a expandir enquanto desenvolvemos a visão para os outros. Fontes de inspiração. Eu achei que vocês fossem gostar.